resolvemos iniciar o nosso momento aqui de lançamento do livro. A paróquia Santa Rita de Cássia se orgulha nesta noite de termos aqui para o lançamento deste livro de nosso pároco, Padre Isaac, que aqui lança já o seu 5º livro sobre o tema da cura interior, perfazendo um número de 20 livros publicados até agora. Tais livros que aqui se encontram tratam de temas relacionados à nossa vida de cristãos, quanto dos temas próprios da RCC e de cura interior, como é o caso desse 20º livro, com o título O Carisma da Cura, um dom do Espírito à Igreja e ao nosso tempo. Assim, nesta pequena e breve cerimônia, que pedimos que tomem os seus lugares, estamos lançando este 20º livro para a nossa paróquia e para os amigos do Padre Isaac, de cidades vizinhas que hoje nos visitam, a quem agradecemos a fraterna presença entre nós. Padre Isaac nos dirige sua reflexão pessoal sobre o conteúdo do seu livro e sobre a direção que norteou sua reflexão. Ouçamos com atenção. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a esta noite, preparada com todo carinho para acolhê-los e colocar nas vossas mãos o fruto de um trabalho, de uma reflexão, mas fruto também de uma atividade pastoral, onde procuramos unir fé e ciência no acompanhamento pastoral do nosso povo, da nossa gente. Cabe-nos uma pequenina palavra ao colocarmos em suas mãos este livro, O Carisma da Cura, um dom do Espírito à Igreja e ao nosso tempo. De fato, esse livro é uma conquista, não só nossa, mas de todos, pois sem o contexto da renovação carismática católica, nem de uma comunidade paroquial na qual vivemos, nada disso seria possível. É um santo orgulho que sentimos dentro de nós em poder apresentar esta obra, na qual tratamos 3 pontos: a cura física, emocional ou interior, e a cura espiritual, o que ela é, meios para consegui-la, e Jesus e a cura física, emocional e espiritual. Ou seja, devemos sempre levar em conta a profunda relação existente entre corpo, mente e espírito, ou a dimensão biológica, psicológica e espiritual que é própria do ser humano. Não somos somente corpo, nem mente somente, ou um ser simplesmente espiritual. As 3 dimensões devem, em cada um de nós, estar sempre na busca de uma profunda harmonia e relação de equilíbrio. E lidamos o carisma da cura com o desafio de buscarmos uma vida em plenitude, como nos fala Jesus, e que tanto o mundo necessita hoje. Vida plena é vida em todos os sentidos: corpo, na mente, no espírito, vida pessoal, familiar, social, vida moral, vida religiosa, vida interior, como já nos fala São Paulo na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Isto é, todo o nosso ser, corpo, mente e espírito, diz o apóstolo, deve estar cada vez mais em profunda harmonia, isto é, no profundo equilíbrio das 3 dimensões que nos são constitutivas. Que este livro, sempre fruto de esforço quanto de oração e reflexão entre fé e ciência, traga ao seu coração e ao seu conhecimento uma nova luz, que nos venha ajudar a entender mais no admirável mistério que é a nossa vida, a qual vivemos um corpo material que contém uma alma imortal, tudo percebido e sentido por uma psique complexa e rica.
Eu gosto sempre de lembrar o pensamento do psicanalista Valério Albizetti. Diz ele: só a terra, isto é, só a ciência, a medicina, a psicologia, só a sociologia, a filosofia, a antropologia, ciências afins, só a terra não explica o céu, mas a terra e céu juntos, sim. Agradeço a todos os que no seu incentivo tornaram mais este livro uma obra possível de ser colocada hoje em suas mãos, sempre para o nosso crescimento, seja pessoal e comunitário, mas que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém. Prezados amigos, depois das palavras e comentários do Padre Isaac sobre o livro e seu conteúdo, procedemos à entrega de alguns volumes deste 20º livro a pessoas ligadas ao autor, Padre Isaac, que sempre estiveram presentes em sua vida e o incentivaram para que essas publicações chegassem até nós. Cabe-nos apoiar esta iniciativa que engrandece não só a renovação carismática do Brasil, quanto nossa arquidiocese de Sorocaba, nossa paróquia e também nossa cidade de Sorocaba. Queremos chamar aqui, junto à frente, um amigo nosso e do Padre Isaac, o médico Dr. Reinaldo Russo Aires e sua esposa, a senhora Mazé, e que recebam do Padre Isaac um exemplar do novo livro e teçam suas considerações. Querido Padre Isaac, senhoras e senhores, eu vou fazer uma revelação nesta noite. Há anos atrás, os paroquianos da Nossa Senhora Mãe dos Homens de Fortaleza pediram a nós que fizéssemos uma homenagem de despedida do Padre Isaac quando ele viria para Sorocaba, para Santa Rita. Quando ele veio a nossa, ele chegou e voltou. E minha saudação, o meu discurso ficou engavetado, porque ele, espertamente, despediu-nos de nós nessa noite, que seria a despedida oficial dele, não deu-nos chance para nós falarmos algumas palavras. E eu pensei naquela noite e escrevi, porque os paroquianos pediram a nós que falássemos sobre o homem Isaac e o Padre Isaac, que tanto bem nós o conhecemos. Como homem, nós o conhecemos muito bem. Pessoa íntegra, honesta, trabalhadora, princípios rígidos, companheiro e amigo de todas as horas. Como padre, não precisa dizer mais nada. Vocês aqui o conhecem já muito bem e nós o conhecemos há mais de 30 anos. E o meu discurso foi centrado nos dons do Espírito Santo, como ele, o Padre Homem, exercia tão bem sua influência do Espírito Santo. E hoje, nesta noite, nós encontramos um livro onde ele cita um dos dons do Espírito Santo, que é: meus amigos, minha senhora e meus senhores. Eu bebo desses seus livros desde o primeiro e vou incentivá-los a ler mais uma vez o seu novo livro. São livros que nos ajudam, não é um livro de autoajuda, mas um livro que nos faz nós curemos o nosso espírito, o nosso físico e a nossa mente. Nós agradecemos mais uma vez, Padre Isaac, pela sua generosidade de nos homenagear. Se homenageia não a nós, mas os seus ex-paroquianos, Nossa Senhora Mãe dos Homens e Deus. Muito obrigado.
Chamamos agora o senhor Anselmo Rolim Neto, vereador da cidade de Sorocaba, para que receba o livro do Padre Isaac e diga algumas palavras sobre o significado de mais esta obra que chega às nossas mãos, tocando este tema delicado da cura de nossas enfermidades. Boa noite a todos os presentes, boa noite, Padre Isaac. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, me sinto em família, né? Com a minha tia Alice, primo do meu pai, o Dr. Reinaldo, meu primo também, segundo grau, o Dr. Roberto Aires. É uma satisfação podermos, como o Reinaldo falava agora há pouco, ter mais esse instrumento de cura, a ação de Deus. O Padre Isaac tem um dom, claro que tem, de escrever, de partilhar, mas isso também é uma graça de Deus, porque ele poderia receber toda essa graça e guardar para ele, poderia receber todos esses carismas e aproveitar para si mesmo, mas não enterrou o tesouro, né? Fez com que chegasse a cada um de nós. E eu me lembro desde que minha mãe veio para a renovação carismática, lá pelos anos de 86, 87, eu ainda era um meninão. Quando eu vi o Padre Isaac, esse homem dava até medo, porque ele era muito grande, a gente leva assim de baixo para cima, né? Mas com o tempo olhando, a gente vai vendo que é um homem enorme de grande, mas é uma criança também dentro, né? E Deus tem feito essa criança crescer cada vez mais na graça de Deus. Eu imagino o Padre Isaac como Jesus com 12 anos no tempo, falando aos doutores da lei. Talvez aos olhos humanos nós possamos achar quanto esse homem sabe. E eu penso que nem se começasse a estudar teologia hoje, jamais ia alcançar tudo que o Senhor sabe. Mas é uma criança diante de Deus. Nunca se recusou a transmitir aquilo que sabe. Por isso que quanto mais transmite, mais Deus capacita. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Padre Isaac e por podermos hoje, mais uma vez, receber essa graça de Deus. Muito obrigado. A seguir, chamamos a psicóloga a doutora Lídia Maurinho para que receba do Padre Isaac o seu exemplar e fale-nos um pouco do significado de mais um livro que Padre Isaac lança, especialmente neste tema da cura interior. Boa noite. É uma grande alegria poder mais uma vez partilhar esse momento de graça, né? Como tem sido dito sempre, é um grande momento de graça. E também aproveito para renovar o agradecimento à Paróquia Santa Rita, que tão gentilmente nos acolhe. Vocês estão se superando, hein? Então, de parabéns. Acho que o que talvez a gente possa lembrar um pouquinho é que as ciências emocionais, as ciências psicológicas, né, nos dizem que a memória inconsciente tem maneiras normais e extraordinárias de receber, de arquivar e de manifestar todos os fatos, todas as emoções, todas as consequências que vêm disso tudo. E a graça de Deus, que pressupõe a natureza humana e a aperfeiçoa, vem para curar as feridas da vida, as feridas da alma, feridas vindas das nossas vivências, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, das nossas dores emocionais, sociais e espirituais. E sempre, tanto a nível emocional como a nível espiritual, esse movimento é sempre de dentro para fora, sempre acontecendo de dentro para poder expressar aquilo que a gente recebeu de fora. Se as ciências nos dizem isso, se a graça de Deus se utiliza desse movimento, é certo que, mais uma vez, querido, o seu 20º livro vai ser um instrumento fundamental para todo e qualquer cristão, para toda a nossa vivência, para toda a nossa cura, porque quanto mais nos apropriarmos, né, dessa consciência, desse entendimento de que o Espírito Santo de Deus é o radar que sabe detectar as nossas dificuldades e fazer ecoar as nossas possibilidades, mais e mais a gente vai estar aberto para entender que esse mesmo Espírito
é capaz de trazer à tona o homem espiritual que existe dentro de todos nós. E parece que, tocado pelo Espírito, como dizia nosso irmão, sempre o Padre Isaac tem essa função de nos lembrar que somos homens espirituais. Então, assim, o nosso agradecimento, o meu agradecimento, o agradecimento de toda a sua paróquia e de toda a sua ex-paróquia, é muito obrigado por fazer esse homem espiritual que existe em cada um de nós vir à tona, por fazer esse homem espiritual que existe em nós trazer a nossa mudança, trazer a nossa saúde, trazer o nosso crescimento. Que Deus continue sendo anunciado e louvado em seu ministério e que o Espírito Santo de Deus continue cobrindo-lhe com toda a luz, com toda a saúde que só Ele pode dar. E que o Senhor continue dividindo conosco, claro. Deus lhe pague. Convidamos também o Sr. Marcos Ortega e sua esposa Sueli para que venham a este espaço receber seu livro do Padre Isaac, este casal que tem estado muito presente na vida paroquial e na vida do Padre Isaac, incentivando suas publicações. Padre Isaac, boa noite. É um prazer imenso. Nós tivemos mais felicidade que vocês, porque nós roubamos o Padre Isaac lá de vocês. Você não imagina a felicidade. Em nome da paróquia de Santa Rita, em nome dos nossos paroquianos, para nós é um orgulho muito grande estar aqui nessa noite, testemunhando mais um lançamento do Padre Isaac. E como o senhor contou uma história, a gente também tem uma história com o Padre Isaac. A gente falava, tem o Francisquino aí, o Dr. Roberto, Crespo, o pessoal todo aí. Alguns anos atrás, nós fomos assistir uma missa na paróquia de São Francisco de Assis, convidado por um casal que queria me levar para a renovação carismática, o Ribes e a Cleide. E fomos na Vila Assis, e era aniversário do Frei Rosântimo. E quem estava essa noite celebrando essa missa? Estava Frei Rosântimo, Padre Evaldo Trevisan e Padre Isaac. 3 monstros da renovação carismática. Foi ali o primeiro contato, apesar de ser sorocabano nada, eu nunca tinha visto o Padre Isaac. E parece que a gente teve essa felicidade. Santa Rita nos deu essa graça de poder acolher o Padre Isaac aqui. Eu acho que todos nós, paroquianos, estamos muito felizes por fazer parte, com ele enchemos o nosso peito e dizemos: obrigado, Padre Isaac, por tudo que o senhor tem feito pela nossa comunidade. Agora, fazer pela nossa diocese e fazer pelo povo com esses livros que o senhor tem feito, só pode ser o dom do Espírito Santo. Que esse dom nunca o senhor perca e que o senhor transmita cada vez mais. Não pare aí, não pare. O senhor tem muito a nos ensinar e tenho certeza que o Espírito Santo vai estar iluminando o senhor cada dia mais, não só para cuidar do seu rebanho que está aqui, mas de toda a nossa comunidade e dos ex-paroquianos. Obrigado, Padre Isaac, por tudo que o senhor tem feito pela gente. Chamamos ainda o senhor José Caldini Crespo, vereador da cidade de Sorocaba, juntamente com a sua mãe, senhora Odila, para que recebam o seu livro das mãos do Padre Isaac e teçam seus comentários. Boa noite. Padre, as palavras que cada um de nós temos o privilégio de dizer nesses momentos, em sua homenagem, elas se repetem a cada livro, em cada oportunidade que este povo que o conhece, o que sabe das suas obras, inspiradas em Deus e no Espírito Santo,
podemos compartilhar. Eu gostaria de mencionar também que este livro que hoje inauguramos, o Carisma da Cura, como o senhor mesmo já mencionou, ele está tão inserido dentro dos nossos tempos, como por exemplo já comparece na capa, um dom do Espírito para a igreja e para o nosso tempo. O que eu quero destacar, mostrando que os ensinamentos deste livro foram inspirados por Deus, certamente, para que nós, através dessa leitura, possamos juntos darmos um passo adiante, especialmente o povo de Deus, com esta responsabilidade maior, para ajudarmos o mundo a corrigir problemas que nunca foram tão grandes como os que a gente vê estampados quase todos os dias através dos meios de comunicação. Conhecemos a violência, mas não tanto, e não com formas tão agressivas como elas têm se revelado nestes últimos tempos. O mundo está doente. É uma doença que se classifica na terceira dimensão que o livro aborda e que o Padre Isaac já demonstrou nas primeiras palavras deste encontro. Doenças não individuais, não físicas e nem apenas psicológicas, mas espirituais do coletivo. Este mundo está doente. São doenças sociais, coletivas, e cabe a cada um de nós que temos o privilégio de conhecer um instrumento do Espírito Santo, como é o Padre Isaac, e que nos ensina através dos seus escritos, que podemos guardar nas nossas cabeceiras, mais do que isso, nas nossas mentes e nos corações. Mas a nossa lição, o nosso desígnio, reconhecendo a importância da obra, é não ficarmos apenas no conhecimento e no campo das intenções, tomarmos atitudes. E as atitudes são aquelas. O que o mundo mais precisa é o resgate e a prática no dia a dia de cada um de nós, e não apenas de nós, mas para todos os demais que nos rodeiam em sociedade, neste coletivo, que é os valores cristãos e a família. Parece simples de dizer, mas a cada dia este mundo, essa sociedade mais se afasta disso. Valores cristãos, a família. Nós, Anselmo e eu, que estamos atuando no meio político, muitas vezes recebemos uma série de reclamações e pedidos de pessoas que merecem soluções neste campo, mas não é nesse meio político, das leis, decretos, muito menos no meio policial, que estas questões serão resolvidas. Aqui está a solução. Esta é a receita. Nós que temos o privilégio de conhecer o Padre e receber essa obra, nós estamos recebendo também muito mais talentos que temos que multiplicar em favor da sociedade. O mundo está doente. A doença coletiva degrada cada vez mais as relações pessoais e sociais. Portanto, Padre, eu também agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, renovando nossa amizade e nos comprometendo de transformar cada vez mais, pelos nossos atos também, mas a partir da sua obra, os ensinamentos, numa colaboração para que as coisas melhorem, em nome de Deus. Muito obrigado. Agora chamamos o Padre Wilson Bisoni, vigário paroquial. Ele receberá seu exemplar e, como atuante nesta paróquia, nos falará sobre a importância desse novo livro para todos nós. Bem, meus irmãos e irmãs, boa noite. Não sobrou muita coisa para me falar. Tudo que a gente ouviu é a expressão de um amor tão dedicado, tão profundo, que já é um ministério que o Padre Isaac destaca sobre toda a igreja dentro do seu próprio ministério sacerdotal. É um outro sacerdócio, né, dentro desse ministério. Então, falar do Padre Isaac, eu já estou há 1 ano e 3 meses aqui, não conhecia muito o Padre Isaac,
né, de algumas vezes nas nossas reuniões no clero, mas ele é um grande amigo, irmão, companheiro, uma pessoa dócil, uma pessoa queridíssima. Ele sofre, eu posso até comparar como o Cristo na cruz, aberto, aceitando todas as direções, o sofrimento que ele encerra nesses momentos de pesquisa, de noites inteiras que ele passa sem dormir, pesquisando, para poder oferecer a cada um de nós essa busca constante do nosso eu, a nossa cura e na nossa libertação. E nos chega a parte espiritual, nos livrando de todas essas doenças psíquicas, psicossomáticas, né? Nesse encontro, quem já lê sabe que vai encontrar aqui um subsídio valiosíssimo para a nossa recuperação, que nós precisamos diariamente, tanto de Deus como pessoas que se entregam a essa obra. Então o Padre Isaac é muito esperto nessa condição de viver e trazer para nós esse momento tão sublime de a gente buscar no nosso interior a nossa cura. Então quero dizer ainda que toda a paróquia Santa Rita gosta muito do Padre Isaac, os atendimentos que ele oferece. A gente vê as pessoas virem travadas, as pessoas virem aqui, chegarem aqui até mesmo carregadas, né? Saírem daqui sorrindo, né? Só que depois ele sofre, viu? Ele sofre por quê? Porque ele encarna tudo aquilo para ele depois buscar em Deus a sua cura também e a sua libertação. Na Eucaristia ele encontra isso. Então eu quero agradecer, Padre Isaac, meu querido Padre Isaac, por você existir, por você ser para nós, dentro do nosso clero e da nossa arquidiocese de Sorocaba, essa pessoa tão fantástica, tão bonita, tão objetiva, e que você traz para nós a presença real de Jesus na nossa vida humana, na nossa vida do dia a dia, em busca do espiritual, em busca do místico, do transcendental, além daquilo que nós não podemos ver. O livro coloca para nós essa busca constante, humana e espiritualmente. Deus abençoe, Padre Isaac. Muito obrigado. Nós temos aqui o professor Walter Francisquini, uma presença muito agradável. Uma salva de palmas aí. Eu não podia deixar de pedir um instante, não é ele é um pesquisador dos fenômenos paranormais, um parapsicólogo, que faz um trabalho majestoso na orientação das pessoas, na cura interior para o inconsciente, em todos os dramas humanos que por vezes têm raízes, que só um trabalho científico aliado à graça, claro, é um carisma que ele recebe de Deus, aliado ao conhecimento, tem ajudado tantas pessoas a reencontrar o próprio eixo, não é? Encontrar o equilíbrio, a serenidade e a cura. E a experiência de quando a gente é curado de um problema, de um trauma, não tem paralelo. A liberdade interior que se cria quando nos libertamos de um medo, de um temor, de uma fobia, de um pânico, e ele nada nessa praia, não é? É a praia dele. Eu pediria para o senhor, peguei de surpresa, uma palavrinha para o nosso povo que aí está, com todo o seu trabalho, essa pesquisa, essa dedicação, ajudando tanto o nosso povo. Muito obrigado, Isaac. Boa noite, minha gente. Realmente o Padre Isaac me convidou para falar alguma coisinha agora, surpresa, mas eu conheço o Padre Isaac, porque eu sou de Campinas. Quando eu vim para Sorocaba, nós também trouxemos, ajudamos a trazer um movimento de cursilhos para Sorocaba. E eu conheci o Padre Isaac no movimento de cursilhos, onde eu era reitor e também eu apresentava muitos olhos. Antigamente se falava olhos, tanto em Campinas como aqui. E o Padre Isaac, logo percebi
é um padre de mente avançada. Eu faço o trabalho de parapsicologia há 50 anos. Mais de 24 mil pessoas eu tive a oportunidade de trabalhar e pesquisar. E tive a oportunidade, com o Padre Isaac, de algumas experiências extraordinárias. E o que me encantou é que naquela época as pessoas pouco entendiam da ciência da parapsicologia. Então, evidentemente que tinha crítica, tinha censura, tinha até um certo bloqueio. E o Padre Isaac nunca se deixou envolver com isso. E foi pesquisar. Fez vários cursos comigo, fez vários cursos fora. E ele conhece bem a mente. Por isso que quando eu atendo uma pessoa que eu vejo que o problema, além da paranormalidade, é espiritual muito forte, encaminho para o Padre Isaac, porque eu sei que ele conhece. Ora, naquela época, não sei se ele se lembra, eu faço isso há 50 anos, talvez ainda ele não tinha ouvido eu falar isto. Eu dizia que chegará o dia em que o ser humano, porque o paranormal ele viaja no tempo, nós não teremos mais paraplégicos e tetraplégicos. Um chipzinho no cérebro vai resolver. Isso eu falava há uns 40 anos. Hoje esta realidade se concretiza aí. E ele aceitava, porque ele tinha mente muito avançada. Se eu falasse paranormalidade para muitos padres, eles ficavam com certo cuidado. Padre Isaac nunca colocou rejeição, porque a inteligência dele, a bondade dele e o carisma dele faz com que as pessoas dele se aproximem. Uma vez conversando com ele, eu falei: Padre Isaac, é duro, é difícil, lembra? O senhor falou, o senhor fica muitas vezes cansado, às vezes até um pouco desencantado com as reações. Eu falei: é difícil. Ele falou para mim: mas é fácil, a gente segura na mão de Deus e vai. Não existe um parapsicólogo ateu, é mentira isso que se fala. Ele fala nesse livro, que eu já tive a oportunidade de ler um pedacinho aqui, a cura emocional. Nós vamos encontrar em Mateus 25, 14 a 30 parábola dos talentos. A paranormalidade é o talento. E ele conhece isso. E ele sabe da importância disso. A cura emocional, o povo nosso sofre muito, porque nós vivemos um mundo de paixão. Nós assistimos, ouvimos o vereador falar aqui agora, muitas informações negativas e duras. Se você não tiver a mente preparada, se você não tiver Deus no coração, tudo fica muito mais difícil. Por isso que nós trabalhamos esse que eu já vi aqui, já li no livro, que ele fala as 3 dimensões: físico, psíquico e espiritual. Esse é o trabalho que nós fazemos há 50 anos. O ser humano é um tripé. Se ele não cuidar do físico, do psíquico, do espiritual, ele não consegue equilibrar-se na vida. E é isso que nós nos dedicamos. E é isso que o Padre Isaac conhece com muita profundidade e muito avançada. Porque a parapsicologia é uma ciência avançada. Por isso que eu admiro o Padre Isaac. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou católico praticante de comunhão dominical. Mas não são muitas as igrejas e muitos padres que me abriram a porta aqui em Sorocaba. E ele foi um deles que me abriu a porta. E nesta comunidade eu já tive a oportunidade de fazer cursos, porque ele me convidou. Porque é um padre aberto que não tem preconceito. Por isso que eu admiro muito. Estou vendo este livro, já li uma boa parte dele, viu, Padre Isaac? E eu vi naquela parte da página 66, que o senhor fala que as doenças emocionais, 90%. Eu digo 90% a 93%.
Como que nós vamos ver um Deus se eu não estou bem emocionalmente? Então, minha gente, esta paróquia está viva. Parabéns de ter um vigário como o Padre Isaac, que é avançado, mente avançada e aberta. Que Deus te abençoe, Padre. E como eu sempre falei para o senhor, continue rezando por paz, tá? Muito obrigado, minha gente. Olha. Amigos, diante de tudo que foi falado, só nos resta dizer obrigado pela presença de todos e por todos os que trabalharam na realização do lançamento de mais um livro do Padre Isaac. Livro que é um bem para nós de Sorocaba, como também para a Igreja do Brasil e para a renovação carismática.